Crianças prematuras têm um risco maior de apresentar atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem. Mas atenção, isso não significa que seu filho prematuro necessariamente terá atraso. E também não significa que você deve simplesmente esperar para ver o que vai acontecer, afinal já é uma tendência. Na verdade, entender este aspecto aqui importante em relação ao desenvolvimento de fala e linguagem do seu filho é justamente o que pode proteger o desenvolvimento dele. E é disso que nós vamos falar hoje. Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Angélica, fonoaudióloga criadora do Manual da Fala, e há 15 anos acompanho crianças com atraso no desenvolvimento de fala e linguagem. Faço isso atendendo as crianças, mas principalmente treinando os pais, treinando a família para o bom desenvolvimento da fala em casa. Quando digo que crianças prematuras têm maior risco de atraso na fala, eu não estou dizendo que toda criança prematura terá dificuldade para falar, mas que elas fazem parte de um grupo que merece um acompanhamento mais atento. Nós temos índices maiores de atraso na fala nas crianças que são prematuras em relação às que não são. E isso acontece porque a fala não surge simplesmente porque o tempo passou, ela não aparece automaticamente com o completar da idade da criança. Ela é construída, ela é resultado de uma série de habilidades que vão sendo desenvolvidas ao longo dos primeiros anos de vida. Antes de falar, a criança precisa aprender a prestar atenção nas pessoas, a observar, desenvolver interesse pela interação, compreender o que escuta, precisa imitar, acumular experiências. E só depois de tudo isso é que a fala começa a aparecer. E é justamente aqui que entra a questão da prematuridade. Quando um bebê nasce antes do tempo esperado, o cérebro dele também nasce antes do tempo esperado. Parte importante do desenvolvimento cerebral que aconteceria dentro do útero passa a acontecer fora dele. Isso não significa que o cérebro não vai amadurecer, lógico que vai, mas significa que ele está iniciando a vida em uma condição de maior vulnerabilidade. Enquanto ele ainda está amadurecendo estruturas fundamentais para o desenvolvimento desse bebê, ele já precisa lidar com uma série de desafios do mundo externo. É como se aquele cérebro ainda tivesse ocupado, amadurecendo funções muito mais básicas para a sobrevivência. Ele ainda está organizando processos que deveriam ter acontecendo lá dentro do útero. Quando observamos grupos de crianças prematuras, nós observamos uma incidência muito maior de dificuldades relacionadas ao neurodesenvolvimento, incluindo atraso na comunicação e linguagem. Mas existe aqui, além dessa questão da maturidade neural, um segundo ponto muito importante, que é o ambiente. O desenvolvimento da fala depende não só do cérebro, depende também das experiências que esse cérebro vive. A vida de um bebê prematuro normalmente é completamente diferente da vida de um bebê que nasceu a termo. Muitas vezes existe internação, consultas frequentes, preocupação constante com ganho de peso, alimentação, infecção, exames, medicação, acompanhamento médico, e tudo isso é absolutamente necessário e é prioridade. Então acaba que a dinâmica familiar é completamente diferente. Enquanto algumas famílias estão observando sorrisos, brincadeiras, descobertas do bebê, muitas vezes a família do prematuro ainda está preocupada se o seu filho vai ganhar peso, se ele vai conseguir mamar, se ele vai continuar saudável, como que vai ser o futuro dele, em arrumar tudo que ainda não estava pronto, porque teve que de uma forma inesperada receber um filho que veio antes da hora. Esse início da vida do prematuro, ele traz uma carga emocional diferente. O puerpério da mãe do bebê prematuro costuma ser mais desafiador e nós não podemos esquecer disso. O estímulo, a interação depende também do bem-estar desta família como um todo. Diante de uma criança que está vivendo todo este turbilhão de informações, é natural que tudo aqui aconteça de uma forma diferente, em um ritmo diferente. E tudo isso afeta a disponibilidade emocional para interagir,
Porque conversar, brincar, cantar, sorrir, responder às iniciativas do bebê, construir interação exige energia, exige segurança. E muitas famílias de prematuro estão simplesmente tentando sobreviver a este início de jornada. Inclusive, se você se identifica com isso, aproveita para curtir e se inscrever aqui no canal, que toda semana eu trago conteúdo sobre o desenvolvimento da fala do seu filho. E agora, com esse entendimento de que sim, a criança prematura tem tendência ao atraso e isso tem uma justificativa por trás, chega o grande ponto desse vídeo. Ao escutar isso, você não pode interpretar como então tá bom, então é normal atrasar, vamos esperar porque isso vai passar. Não, para que fique mais claro, eu vou comparar com a diabetes. Imagina que você descobre hoje que você tem tendência à diabetes. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai, comer doces à vontade, afinal não tem mais o que fazer, é inevitável, eu terei diabetes, tenho essa tendência? Ou a partir de agora você vai cuidar mais da sua alimentação para que, apesar da tendência, você não desenvolva ou que pelo menos a tenha de forma mais leve, mais moderada? A resposta é óbvia, você vai se cuidar. E esse é o posicionamento que eu espero de você ao ouvir que a criança prematura tem um risco maior ao atraso na fala. Não significa a gente esperar, significa para acompanhar, para estimular com mais intenção. E quando eu falo isso, não é necessariamente já essa criança iniciar a terapia. Algumas crianças têm indicação, outras ainda não estão neste ponto. Mas lembra, quando a gente fala de fala, nós não temos que olhar para a idade, mas para a fase de desenvolvimento. E você que é mãe e pai de prematuro sabe disso, você sempre trabalhou em cima de idade corrigida. Aqui o raciocínio ele é semelhante. Não, nós não vamos comparar a fala do seu filho com a idade corrigida, mas nós temos que observar para definir o tipo de estímulo que teu filho precisa e, portanto, aumentar essa possibilidade de evolução, definir a fase de desenvolvimento em que ele está e então o tipo de estímulo que ele precisa. É importante que você acompanhe os marcos do desenvolvimento infantil e vá mudando o tipo de brincadeira, de música, a forma como você fala com seu filho, como responde aos pedidos não verbais, as respostas que você anseia que ele te dê. Ter as expectativas de respostas que são viáveis nesse momento, porque aí sim a gente consegue garantir que seu filho receba o estímulo que precisa, viva as experiências que precisa viver para evoluir na fala e poder alcançar os pares. Lembrando que não é uma competição, a gente não tem uma obrigação de que a criança fale tal coisa em tal idade, mas nós queremos que seu filho, mesmo que demore um pouco mais, fale tão bem quanto qualquer outro, que na sua juventude, na sua vida adulta, ninguém nem desconfie que ele teve algum tipo de atraso nesse início ou que ele foi uma criança prematura. E isso é possível se nós intensificarmos os estímulos agora. Para você saber mais sobre esse entendimento aqui da fase, o tipo de estímulo para a fase, tenho vários vídeos aqui no canal que falam sobre isso. Vou te convidar a fuçar. Entra aqui no meu canal do YouTube, olha os outros vídeos que nós temos ali disponíveis, assista, vá ao perfil do Instagram, lá tem muito conteúdo sobre isso diariamente. E é lógico, se você tem acesso a uma boa consulta fonoaudiológica, esse seria o padrão ouro. Eu sempre digo, toda criança prematura, uma vez que a saúde está estabilizada ali nos primeiros meses de vida, deveria passar por essa orientação para poder direcionar esse estímulo com mais intenção e prevenir o atraso. Para fazer essa consulta comigo, você tem aqui embaixo do vídeo um link onde você consegue entrar em contato com a recepção da minha clínica e tem também o link de uma aula complementar onde eu falo mais sobre esse estímulo intencional à fala da criança, personalizado de acordo com a fase de desenvolvimento em que ele está. Escolha entender mais sobre o desenvolvimento da fala do seu filho e ajudá-lo a ter a fala que ele merece. Até mais!